Eu sou a Roberta Maziero, do Yoga Integral, sou professora de yoga, sou Theta Healer também, trabalho com Theta Healing e com Quantum Being, que são duas terapias energéticas, e essa semana eu tô falando sobre a questão do sobrepeso, né? Nossa, como isso dá pano pra manga, né? Porque quando a gente começa a falar de um tema, significa que a gente está trabalhando na gente mesmo esse tema, né? E a alimentação, ela nos diz muito sobre nós mesmos. Então, o que eu sinto da alimentação? Tem coisas que eu gosto de comer porque me trazem memórias afetivas, cheiros, sabores que eu vivi, né? Lá na infância, de coisas que a minha mãe fazia e tal. E ao mesmo tempo, ontem eu tava pensando em como que eu ia gravar esse vídeo, né? O que eu ia trazer nesse vídeo pra vocês, e aí começou a me vir pessoas, memória de pessoas. Então eu quero começar falando pra você, pessoal, que todas as pessoas que eu vou citar aqui, compartilhando a minha história, não quer dizer que elas fizeram mal pra mim, tá? Elas simplesmente, do jeito que elas agiram comigo, eu mesma gravei, introjetei algumas memórias. Isso não quer dizer que elas fizeram as coisas por mal, tá? Na verdade é sempre nós, é a nossa maneira de captar as coisas, de padronizar as coisas dentro da gente e fazer com que essas coisas nos limitem, tá certo? Então vamos começar assim com a questão da memória afetiva na família mesmo, né? Então eu venho de uma família de italianos e a gente se reúne para comer. As pessoas gostam de comer bem, elas falam sobre comida, tá? E especialmente a minha mãe é uma doceira de mão cheia, tá? E meu pai também sempre adorou comer doce. Então, sobremesa na minha casa falo assim, é gênero de primeira necessidade, né? A gente nunca almoçou e não comeu sobremesa. Então, essa questão do doce no meu paladar é uma questão que eu sinto presente. Então, hoje eu não uso mais o açúcar branco, mas muitas vezes eu uso mel, né? Eu não gosto muito do açúcar mascavo. Eu acho que ele tira um pouco o gosto dos alimentos. E uma outra opção é comer a fruta para mim que é doce, porque eu gosto. E a gente sempre também teve muita fruta em casa, meu pai sempre gostou de muita fruta, tinha quintal atrás com árvores frutíferas e tal. Ou então eu tomo as coisas sem açúcar, então tipo, eu não tomo muito café, pouquíssimo café, mas quando eu tomo café sem açúcar. O chá sem açúcar, né? Mas essa coisa do doce é muito forte. Então a primeira memória relacionada à alimentação é essa questão do doce, né? E também não muito em relação a mim, mas tipo, a minha mãe falava pra gente sobre, nossa, não vai engordar, ou você engordou, né? Tinha esse papo, assim, né? Um pouco assim, principalmente na época da infância. Mas eu particularmente considero que os meus grandes traumas relacionados à alimentação vêm um pouco mais pra frente, né? A questão não só da alimentação, mas a questão do sobrepeso e da forma do corpo. Aí a segunda memória que eu tenho eu já devia ter uns 12, 13 anos, 13 para 14 anos, e eu comecei a dançar com 9 anos. E aí eu lembro da minha primeira professora de balé, que quando eu tive a menarca, né, minha primeira menstruação, meu corpo começou a mudar, né, comecei a desenvolver. E aí eu me lembro até hoje, eu lembro exatamente o local que eu tava dentro da sala de aula, gente, que ela disse assim, você tá começando a engordar. Ih, vai ficar mocinha, tá começando a engordar. E aquilo eu introjetei, tipo, eu estou mudando. O meu corpo está mudando. E quando o meu corpo está mudando, será que eu vou ser aceita do jeito que eu era antes? Esse foi a memória que eu tenho, tá? Não significa que a professora falou isso para me magoar, mas é como eu captei isso. A segunda memória muito forte foi um dos relacionamentos, né? Ou o relacionamento mais afetivo, mais importante da minha vida, né? Até agora, que foi com o pai da minha filha. A gente tinha acabado de morar junto. Eu lembro que uma vez a gente estava na rua, caminhando, voltando para casa, e ele falou assim para mim,
Não sei que ele tava falando de gordura, de mulher gorda e tal, aí ele falou assim pra mim, se você engordar eu vou deixar você. Mas ele falou exatamente como eu tô falando aqui pra vocês. E veja que eu tô falando isso de boa, né? Hoje. Eu já limpei essas crenças. E aí o que que acontece? No momento eu lembro exatamente onde eu tava também em São Paulo. Eu dei tipo, nossa, mas se o meu corpo mudar, você vai me deixar? Você vai me abandonar? Olha as crenças ligadas, pessoal. Depois, uma outra vez, eu era bailarina e a gente foi fazer um espetáculo num festival de dança muito legal de Uberlândia. E saiu uma crítica nesse espetáculo. E especificamente essa crítica dizia de uma parte de uma coreografia que eu e uma outra colega dançavam. E a crítica dizia que as bailarinas estavam fora de forma, acima do peso, né? O que eu captei com isso? Tipo, eu não tenho o corpo, o meu corpo não é suficiente bom pra eu poder ter essa profissão. Outra memória que eu captei, né? E daí o que que acontece? A minha vida inteira eu sempre tive muito preocupada com a questão do peso, né? Só que daí depois você engravida e aí muda muito o seu corpo, né? O meu corpo, por exemplo, eu sinto muito diferença nos meus seios. Eu tinha mais seio, eu tive muito lente, amamentei, então os seios modificam. Na região da barriga a gente fica mais flácida, né? E eu também tive uma hérnia umbilical, tive que fazer uma cirurgia 2 vezes de hérnia umbilical, então assim, o meu corpo, ele modificou. E agora, eu tô com 49 anos. Então, o meu corpo tá mudando, ele continua mudando e se transformando todo o tempo. Então, o que eu quero trazer para vocês, pessoal? Qual é o padrão, né? O padrão, o peso perfeito é o peso que você se sente bem. Independente da pessoa que está com você, independente da sua profissão, tá? É claro, não cuidar do nosso corpo significa também que você tem alguma questão relacionada aí a padrões de comportamento, a sua autoestima. Se você está ingerindo um monte de coisa que não te faz bem, alguma coisa tem aí, tá ligada, né? Se vocês forem no meu story hoje, tem uma coisa super, uma imagem muito legal de uma moça beijando uma figura como se fosse de um homem, mas cheio de batata frita, tá? E por que eu coloquei isso hoje? Porque eu comi batata frita ontem à noite. Por quê? Eu cheguei em casa, foi um dia bem cheio, e eu precisava de alguma coisa e me veio a batata frita. E aí eu falei, bom, eu vou comer batata frita. O que eu fiz? Eu fiz uma bela de uma salada, cozinhei um ovo e fritei batata. Que é uma coisa que eu faço muito, muito, muito raramente. Mas tinha batata congelada. Muito raro, gente. E aí eu comi, mas eu tive uma... Nossa, saciou. Eu tava precisando daquele carboidrato com gordura, tá? E aí tá tudo bem, hoje eu acordei, fiz o meu jejum matinal que eu faço, porque eu dou 2 aulas de yoga antes, agora eu acabei de comer uma fruta e entro de novo na minha toadinha, tá? Mas às vezes a gente sente necessidade de comer determinadas coisas e isso não é por acaso, tá? Mas por isso que a pergunta é, o que os alimentos que você come traz pra você? Como eles te deixam vulneráveis? Porque quando eu falei batata frita ontem, a minha filha falou assim, nossa mãe, você vai fazer batata frita agora? Gente, era quase 9 horas da noite. Ontem foi um dia puxado pra mim. Eu trabalhei bastante, que bom, foi ótimo. E eu tava precisando da batata frita e tudo bem, tá? Agora, o que eu observei também? Porque eu comecei a postar essas coisas pra vocês e aí eu observei que às vezes eu como mais porque aconteceu alguma coisa. Então, ontem, por exemplo, como foi um dia mais desafiador, porque eu tinha bastante compromissos de trabalho, mas aconteceu uma coisa que pega no meu emocional, que foi minha filha não tá muito bem. Então, essa batata frita também foi uma compensadinha emocional. Tá precisando de alguma coisa que, né, que me desse uma sustância. E por que eu tô falando tudo isso sorrindo pra vocês, pessoal? Porque é isso, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Só você estar atenta e olhar pra tudo isso, você já vai ver padrões e já vai tentar mudar esses padrões. E arrou, tá perfeito,
tá? O que eu tô buscando hoje? Encontrar o meu peso e o meu ritmo perfeito. Então ontem foi um dia muito atípico durante essa quarentena, porque nessa quarentena eu tenho trabalhado muito um ritmo onde eu possa trabalhar, descansar e também desenvolver as outras tarefas que me cabem. Eu sou mãe, né? Eu também tem momentos que eu quero ficar comigo mesma, tem momentos que eu quero me relacionar com outras pessoas. Então eu tenho trabalhado muito essa questão do tempo. Só que ontem fugiu do meu controle. Aconteceram circunstâncias e coisas que eu não podia controlar. E daí eu senti esse peso. Eu falei, nossa, eu abusei, foi um ritmo mais forte. E aí hoje eu acordei, respirei, acordei mais tarde, pus o despertador para mais tarde, acordei mais devagar. Vim trabalhar com isso, assim, tenho várias coisas para fazer, eu pensei, mas eu vou fazer cada uma delas devagar. Se não der para fazer tudo, tudo bem, tá? E assim eu tô buscando também a forma do meu corpo que seja ideal para esse momento, sem buscar nenhum padrão, mas que eu me sinta bem, que eu me sinta com energia, que eu me sinta nutrida. Espero que faça sentido para você. Se você quiser me perguntar alguma coisa, eu tô aqui para te responder. Um beijo grande.